Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, o seu pedacinho de história militar preferido da semana. Eu sou Daniel Ibarra e eu estou aqui também com os meus queridos amigos. Primeiro, o professor Renato Paulos Clos, tudo bom? Tudo bom, Bull? Meu querido Mac, saudações segianas. Hoje temos um tema que não é muito comum, né? Que acontece lá na África, que nós vamos citar. O Mac vai trazer muitas coisas aí também. Mas vamos que vamos. Mais um PHM aí. Não é muito comum, é ótimo. Não é muito comum, não. Ai, meu Deus do céu. Glênio Madruga, o homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, Paulos Bull. Saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte que acompanha a gente, mais um Partículas de História Militar. E temos realmente esses assuntos bem incomuns na África e coisa que a gente gosta aqui no PHM, que é bisonho, né? Falar de história de bisonho é sempre bisonho, bom. Ó, tá no meu coração. Exatamente. Muito bom. Ô, Paulos, conta aí o que de incomum aconteceu no continente africano. Presenciamos um golpe de Estado em um estado da África essa semana passada. Então, quantas vezes que nós já falamos aqui no Clube dos Generais, PHM, CGCast, falamos várias vezes do Mali, falamos do Chad esses tempos para trás, que teve um golpe de Estado, agora foi no Sudão. Então, nós tivemos dia 25, segunda-feira, da semana passada, um golpe de Estado. Vamos gravar 3 nomes para a gente se situar. Abdallah Hamdok, ele era o primeiro-ministro lá do Sudão. Abdel Fattah al-Burhan, ele era o general. Nós vamos falar que o Sudão tinha uma equipe de transição civil e militar para tentar trazer a democracia, e nós vamos lembrar também do Omar al-Bashir. Era um ditador que estava desde 1989 no poder, lá no Sudão, e ele foi sacado em 2019. Então eles criaram esse é como se fosse um conselho soberano de transição para poder trazer não é nem trazer a democracia, não tinha democracia lá, tenta criar uma democracia no Sudão. Durou 2 anos. Estava marcado para ter eleições agora em novembro de 2021, faltando um mês, alguns dias antes da eleição, resolveram dar um golpe de Estado, os militares. Então vamos lá. Esse governo de transição que existia no Sudão, ele era liderado por uma entidade civil e a outra militar. E os líderes eram o Hamdok, que ele participava da ONU, ele já tem uma experiência nessa área, e o general Abdel Fattah al-Burhan. Então, eles entraram nesse Conselho Soberano de Transição para tentar criar novas instituições e tentar criar a democracia no Sudão. Então, estava indo aos trancos e barrancos, mas a política estava levando até novembro de 2021, quando haveriam eleições democráticas. Faltando uma semaninha para as eleições democráticas, resolveram dar um golpe de Estado. O que o nosso querido Abdel Fattah al-Burhan clamava? Vamos dizer assim que ele reclamava, que 3 pontos que nós temos que discutir sempre quando tem golpe de Estado na África: corrupção, má administração e pobreza. Todos os golpes de Estados na África, qualquer um que sente na cadeira de poder, ele vai justificar as suas ações dentro desses três fatores. Então, o Sudão, vamos lembrar que o Sudão é um país totalmente fragmentado. Tem o Sudão do Sul, que há pouco tempo atrás virou um estado. O petróleo em abundância no Sudão, e mesmo assim o país é quebrado. Então, esse golpe de Estado é apenas mais um entre vários outros que nós estamos vendo na África. Só esse ano, vamos lembrar que só esse ano nós tivemos 2 golpes no Mali, golpes que deram certo. 2 no Mali e 1 na Guiné. Esse ano nós tivemos também uma transferência de poder no Chad, que foi aos trancos e barrancos. Então, isso que nós estamos vendo é apenas mais uma chaga que vai continuar na África por muitos e muitos
anos. Eu dei uma olhada no estudo de 2 pesquisadores britânicos que eles calcularam todos os golpes de Estado na África de 1950 até 2001. Foram 80, só os que deram certo. E 108 os que deram errados. Golpes de Estado na África. Isso nós estamos falando depois da descolonização. Então, desde a descolonização, todos esses países tiveram, a média é de 4, quase que 4 por ano, de golpes de Estado. A mesma conversa sempre. Pobreza, má administração e corrupção. Enquanto a África não tivesse instituições fortes, cada país africano criar instituições que defendam o Estado e a população, nós vamos continuar vendo esses golpes de Estado. Esse golpe no Sudão é mais um. E vão haver mais, até no final do ano deve haver mais golpes de Estado, porque é assim que eles conversam lá. Nós já falamos aqui várias vezes, é uma política quase que tribalista. Você tem esses países totalmente fragmentados, o Sudão é mais um, o Sudão perdeu a parte do sul, tem guerra civil hoje no Sudão. E o Al-Burhan citou que não, eu estou dando um golpe de Estado, trazendo emergência para não ter guerra civil. A gente tem que lembrar que a maioria das fronteiras que nós temos nesses países africanos foram determinadas antes, durante a colonização, né? Então, tribos que não se conversavam e eram inimigas foram colocadas para conversar dentro do mesmo caldeirão, e o inverso aconteceu também. Então, existe todo um efeito vindo da descolonização, vamos dizer assim, Sim. da colonização europeia e depois da descolonização, porque tanto uma coisa quanto outra levaram a essa situação. E eu, sinceramente, eu não vejo qualquer horizonte, qualquer luz no fim do túnel, porque essas pessoas, esses locais têm uma realidade muito diferente da nossa. Sim. Tem uma cultura muito diferente da nossa. Então, tá um pouco eu não sei se talvez eu esteja sendo um pouco leviano, mas mesmo após gerações passadas, sei lá, passaram 2 gerações só, mas assim, não há essa mudança, né? Não há. Até porque a cultura tribalizada ainda está muito arraigada ali dentro. Então você tem um ou outro caso, por exemplo, talvez um caso de sucesso seja a África do Sul em si, né? Que a África do Sul tem, teoricamente, uma democracia mais longeva no continente africano e foi colonizada do mesmo jeito, tá? Por britânicos, por holandeses, e você tem algumas colônias francesas que ainda são meio colônias, né? Se você pegar o Marrocos, a Argélia, e que apesar de serem independentes ainda tem uma ligação muito forte com a metrópole. Sim. Né? O Egito também conseguiu, não sei se é a proximidade, é difícil colocar isso de uma maneira muito por cima do jeito que eu estou colocando. Mas para dar certo da maneira com que nós falamos que seria o certo, porque daí tem o nosso certo, né? O nosso certo ocidental e dentro dos nossos valores e culturas, é necessária uma intervenção. Sim. Tá? É necessária uma intervenção. E, gente, a gente já viu isso no Iraque, a gente já viu isso vários locais. No Afeganistão. As coisas não são colocadas goela abaixo assim. Tá? Então não tem luz no fim do túnel aí, especialmente nesses países centro-africanos, porque existe uma guerra centenária, talvez milenar. A longa guerra, vamos dizer assim, entre as tribos. Guerra. Porque assim, o general fulano de tal é da tribo A e o presidente civil é da tribo B. Vai dar ruim. Exatamente. Até quando eles são da mesma tribo dá ruim. Eles, nessa democracia que eles estavam tentando criar no Sudão, eles estavam até conseguindo colocar figuras no governo que não tinham participação. Cristãos, acho que são cristãos coptos, não sei o nome desse ramo. Desse ramo, não. Mas eles estavam colocando, sabe, tentando espalhar, tentar dar representatividade para outros grupos, mas... Não, e aí, da mesma maneira, tem alguém na orelha do general lá, falou, olha, deram lugar para esse fulano,
esse fulano não é nada, porra, e Sim. eu, como é que fica, né? Eu sou teu cunhado, sou teu primo de 8º grau. Nós citamos a parte das instituições. Vale lembrar que quando ocorreu a descolonização, os europeus foram embora, mas as instituições ficaram, as instituições que eles deixaram, só trocaram as pessoas. Saiu a elite europeia para entrar uma elite de uma certa etnia. Você só continua, você só vai perdurando, continua, e não tem instituições fortes que não resolveram criar. Nigéria e África do Sul, que teoricamente são os países mais industrializados da África, 1 em cada 3 empregados estão, quer dizer, 1 em cada 3 estão desempregados nesses países, por causa da pandemia, tudo. Então isso facilita ainda mais essa tomada autocrática de poder. Não, quem detém o monopólio do poder sempre vai ter uma vantagem a mais para conquistar a liderança do país. É só Na África, trazendo eles estão vendo que é desse jeito. Poxa, 80 golpes de Estado que deram certo, 108 que não deram certo, isso até 2001. Porque de 2001 até 2020 diminuiu um pouco, mas continua. Pelo menos 2, 3 todo ano tem. Trazendo um elemento a mais para o que o Bu falou da questão de fronteiras e descolonização, hein? Existe uma lógica cultural muito diferente entre a Europa, que entrou lá, que fez toda a partilha da África no final dos anos 1800 aí, e a questão cultural, guerreira do continente africano. Então, quando se pensou o processo de descolonização, não tinha fronteiras anteriores delimitadas, porque a maioria dos reinos, dos povos, tinha fronteiras fluidas. Então, foi imposto um sistema de fronteira colonial e depois, assim, bota o que no lugar? Não tinha o que botar no lugar. Não tem. Né? Então, não, e assim, isso foi definido através de negociações lá na ONU, em Nova York, entre os países colonizadores. Com certeza existiam presença de interessados africanos, de que seriam os então líderes dos seus países e etc. Mas, cara, se não combinar, como dizia Vicente Feola, se não combinar, como dizia, perdão, não Vicente Feola, como dizia o Garrincha, se não combinar com os russos. E o russo aqui não é o russo aqui se não combinar com o adversário, se não combinar com todo mundo, não vai dar certo. Ele disse isso pro Feola, na verdade, não foi o Feola que falou. Fizeram um saldão da África e desenharam as fronteiras do jeito que eles queriam, do jeito que melhor atendia as necessidades dos europeus na época. Sim. E agora... E isso aconteceu no Oriente Médio também, não podemos esquecer de Iraque. Líbano e Síria, lembra? Líbano, Síria, Jordânia, não podemos esquecer desses caras. Uma questão fácil para ver isso é só as fronteiras retas, né? Onde você vê fronteira desenhada com régua em cima do mapa. Ocorreu exatamente isso. E, Bu, foi o que você falou, não tem... Eu estava lendo, a gente sempre quando traz esses temas aqui pro CGCast, PHM, a gente fala, pô, mas e aí? E agora? Como é que vai ser lá? Porque agora os militares tomaram o poder de novo, eles prometeram que vão entregar daqui 3 anos ou 2 anos, mais ou menos, o governo para eleições democráticas, mas a BBC mesmo disse, não tem, foi como você falou, não tem no horizonte aí, ninguém enxerga algo, sabe, que possa melhorar a situação. Não tem, porque amanhã é o inimigo do general que vai lá tomar o poder no lugar dele, ocupar, se não é amanhã ou daqui 10 anos, mas... E o general já falou, olha, eu tomei o poder e tal, e tem essa galera aqui que estão querendo desestabilizar, então já deu nome aos inimigos deles, e pronto. Ele tá falando, eu quero evitar uma guerra civil, mas a guerra civil vai... E assim, é um problema complexo, é um problema que não se resolve da noite pro dia, e não se resolve sem vontade política. Sim. Né? Vontade política no caso de quem tem dinheiro. Então vai continuar do mesmo jeito. A China tem hoje uma presença gigantesca na África e não está nem um pouco interessada nisso. Tá? Ela quer fazer o momento dela de colonização e de exploração, não tanto de colonização, como ela faz em vários outros países.
E para ela, esse negócio aí que se foda. É o mercantilismo chinês, né? Total, normal. Normal. Já foi europeu, agora é chinês, só vai mudando. Do século Isso não XXI. muda. Ô, Mac, Diga. traz aí. Vamos então com alguns tópicos para hoje. Qual que é seu? Primeiro tópico para a gente comentar foi a morte do Colin Powell. Dia 18 de outubro agora faleceu o general Colin Powell. Ele foi veterano da Guerra do Vietnã. Foi para lá 2 vezes durante o conflito. Foi o primeiro conselheiro de segurança nacional negro, isso durante o governo Reagan já. Foi chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e foi o primeiro negro a se tornar secretário de Estado nos Estados Unidos em 2001, no governo Bush. Ele teve destaque em diversos eventos militares, desde a invasão do Panamá em 1989 até a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. Sim. Teve uns rolos de informação cruzada, de informação falsa em depoimento não, em falas dele na ONU, e alguns conflitos de ordem política dentro dos Estados Unidos. Ele foi até cogitado para concorrer como presidente, e apesar do histórico republicano, chegou um momento que ele falou, não me encaixo nada, ele ficou sem partido e depois largou a vida política, e vida que segue, ou vida que seguiu até dia 18 agora, quando ele morreu. Segundo Rest in tópico, peace. em personalidade importante, deixou até biografia, aí recomendo dar uma lida, uma carreira. Uma carreira de respeito. Assim que eu achar meu Kindle. Eles falavam que o Colin Powell era um dos soldados mais bem capacitados de todas as Forças Armadas Americanas. Sem dúvida. Em termos de capacidade intelectual, experiência. Sem dúvida, uma grande perda para eles. É só ver a serenidade com que ele conduzia as operações, as negociações. Né? É impressionante, uma coisa que a gente não vê todo dia aí. Principalmente se pegar outras personalidades que vieram depois dele, a gente sempre tem uma pitada de insegurança, uma coisa assim. E o Powell errava, mas errava convicto, né? Passava uma mensagem diferente para as pessoas. Também no dia 18 de outubro, o nosso navio veleiro Cisne Branco, lindo navio veleiro Cisne Branco, que tem funções principalmente diplomáticas, ele sofreu um acidente ou uma barbeiragem, ou foi vítima de um bisonho. Bisonho, a gente abre o setor bisonho aqui nesse PHM. A nossa embarcação estava lá em manobra no Rio Guaias, no Equador, quando a equipe de praticagem foi, entre aspas, pega de surpresa e com a correnteza do rio e perdeu o controle da situação. Um rebocador equatoriano emborcou, o Cisne Branco bateu em uma ponte, virou de lado, coisa mais tensa assistir essas imagens, mas apesar do susto, a embarcação passa bem. Quem não deve estar passando muito bem é o pessoal da praticagem lá no Equador, que, vai ter que responder por alguma coisa aí. Agora eu fico me perguntando, o pessoal da praticagem se pega de surpresa com a correnteza do rio. É dureza, hein? Pô, gente. E com aquela... O prático tinha o quê? Uma semana de trabalho? Não tem, né? Assim, Não tem. eu sou pego de surpresa numa correnteza de rio. Né? Não o cara que trabalha enfim. Seguem as negociações e averiguação do Cisne Branco. Mais um tópico interessante para hoje é uma questão complicada, de cunho até ecológico, vamos dizer assim, para quem se preocupa com isso, que é a questão de lixo na praia. Porque uma sequência, uma série de atividades sísmicas na região ali do Japão acabou tirando do fundo do mar e jogando na praia, ou tirando o fundo do mar e jogando na praia, na verdade, várias embarcações de transporte que foram usadas durante a invasão de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial. Os destroços encontrados, que estão lá ao sol e à chuva agora, pertencem a 24 embarcações japonesas que foram capturadas na invasão e usadas pelos americanos para fazer um porto improvisado, ou mais especificamente um quebra-mar. Então, alguma coisa muito próxima daquelas pontes de pontões ou daqueles portos artificiais que a gente tem foto que foi construído na Normandia, por exemplo. A coisa
toda aconteceu, esse negócio dos barcos na praia aí, porque essa parte do fundo da praia levantou mais de 10 metros com a atividade sísmica desde o início dos anos 50. Então, a ilha está levantando, né? Em volta da ilha o negócio está saindo do mar, assim. Então, isso nos últimos 50 anos, quando as medições ali na região começaram a ser feitas, né? A ilha de Iwo Jima foi devolvida para o Japão em 1968, acho que até mudou de nome, se não me engano, agora é Iwoto, um negócio assim. É. E hoje em dia ela é ocupada por um destacamento militar e nenhum civil mora na ilha por conta da quantidade absurda de munição não detonada e pelo mesmo motivo não tem plano nenhum de recuperar ou de resgatar esses naufrágios da praia. Vai enferrujar, vai desmanchar lá mesmo e é isso. É isso, não tem muito o que fazer. Se eu não me engano, tinha até enxofre, não sei, que eram liberados na ilha. Não era algo assim? Por causa do Suribachi ali? Em 45 tinha população lá, mas agora, né? Vazaram. Ficou meio chato. Ficou meio difícil. Cada vez que tem que bater uma enxada para plantar um repolho é uma tensão, né? Não dá pra... Cada enxadada é um peido. Exatamente. Não dá para facilitar, não. Voltando à parte de bisonhos, vamos lá para o setor. A gente já falou de rio, já falou de mar que está levantando. Agora a gente vai para o fundo do mar, né? No dia 2 de outubro agora, o submarino nuclear USS Connecticut teve uma colisão de trânsito enquanto navegava nas águas tranquilas do Mar do Sul da China. Isso durante um exercício multinacional controlado pelo Strike Group 21 do Reino Unido. Olha aí. Águas tranquilas do Mar do Sul da China. Essa foi boa, essa foi boa. Né? Ainda não se sabe exatamente, ou não foi divulgado, o que foi que o submarino atropelou ou no que é que ele bateu. Ou seja, houve uma colisão de trânsito e o motorista fugiu da cena do acidente. O que se sabe é que 11 tripulantes foram feridos e o sistema de propulsão nuclear está totalmente operacional. O reator está em dia, só o pessoal que deu uma ralada, uma batida lá dentro, mas o submarino está bem, vai passar por reforma. Passar um martelinho de ouro, tá tranquilo. Exatamente. Só passar na funilaria lá que tá tudo sossegado. Mas pode ter acontecido um caso daqueles que a gente já falou em outros episódios sobre bisonhos e bisonhices, aqui daquelas colisões entre submarinos que acontecem de vez em quando. Ou, por mais ridículo que possa parecer um oceano, um mar desse tamanho, o submarino se batendo no fundo d'água, ou alguma dormida do cara do sonar lá e o submarino acabou batendo numa montanha. Pode acontecer também. Mas lá é uma região bem movimentada, né? Ah, sim, sim. As linhas marítimas todas correndo por lá, já tem essas tensões. E então... você pega ali um exercício conjunto de um Striker Group ocidental, cara, tava cheio de submarino chinês ali fazendo só de olho. E assim, dizem que os submarinos chineses são dos mais barulhentos, inclusive. Pô, ainda andam de Fusca, cara. Então porque vem os chineses ainda estão no início desse... Estão começando a pôr as mangas de fora. Eles estão desse desenvolvimento submarino, né? Diferente de russos e americanos. Então, pode ter dado uma ralada aí no outro submarino chinês. A gente não vai ficar sabendo, porque a China não divulga nada. Deu uma lambida no outro lá e cada um foi para um canto. Pode ter afundado o submarino chinês sem querer e a gente não vai ficar sabendo. Aquele famoso assim, saiu por uma missão e não voltou. Poxa, que pena. Heróis, mártires das Forças Armadas Chinesas. Pois bem, continuando aqui no fundo do mar, como último tópico de hoje, a gente tem o caso do USS Tang, o submarino com o nome de suco em pó, que foi foi o submarino mais letal da Segunda Guerra Mundial e afundou 33 navios inimigos. Caramba. A primeira patrulha dele foi em 22 de janeiro de 44, ele chegou já no finzinho da guerra e operou no Pacífico sempre. Então. Isso que eu ia perguntar agora, Atlântico ou Pacífico? Pacífico, ele saiu do Havaí nesse 22 de janeiro, foi 22 de janeiro, deixa eu ver nas minhas notas aqui, isso, 22 de janeiro de 44, saiu do Havaí em direção às Ilhas Carolinas e Marianas
A segunda patrulha começou em 16 de março, foi na região de Palau e de Truk. Terceira patrulha começou em 8 de junho e contou só ela com 10 afundamentos, navios inimigos. A quarta patrulha foi de 31 de julho a 3 de setembro, com mais 7 naufrágios. E aí, nesse ponto, a tripulação estava toda plenamente treinada, confiante, né? Tudo azeitado, bonitinho, todo mundo conhecendo cada parafuso do submarino, negócio operacional, quase telepatia entre os membros do negócio, lá tudo, nem precisava de rádio. E a quinta patrulha foi pela região de Taiwan, também tranquila, a região de Taiwan desde sempre. Tranquilão. E foi daquelas batalhas caóticas, com manobra, navio inimigo desesperado, o pessoal lá na torre olhando com binóculo, vendo assim, onde é que tá essa desgraça desse submarino, até que o Tang lançou o último torpedo, que foi um torpedinho elétrico Mark 18, só que em vez de o desgraçado do torpedo seguir a linha reta que ele deveria seguir, aconteceu alguma coisa, provavelmente emperrou um negocinho. Deu uma quebrada. Deu uma quebrada e ele resolveu navegar em curva. Ele assim, vou ser um torpedo diferentão, vou navegar em curva. Saiu do tubo dele ali e 20 segundos depois do lançamento, ele acertou a traseira do USS Tang. Ele acertou, né? Bumerangue. O bumerangue. Entrou água no Tang. Exatamente. Virou Kisuko. E direto no impacto, metade da tripulação morreu. Aí pra frente a água invadiu o submarino, aquele esquema todo, aquela bagunça. E só alguns tripulantes, poucos deles, conseguiram escapar antes que o Tang afundasse pela última vez e fosse pro fundo da jarra. Ele afundou, encalhou na areia, não era muito profunda a região, era 55 metros de profundidade só. E dos marinheiros que afundaram com o Tang, alguns chegaram em compartimentos mais sensíveis e conseguiram ter a delicadeza, ou depende do ponto de análise, o senso de missão ou a responsabilidade de, sabendo que era uma região muito rasa, eles foram até esses compartimentos, destruíram documentos sensíveis, equipamento que tinha código, alguma coisa, zeraram isso aí. Isso antes de tentar se salvar também. Dos 13 que saíram pela escotilha, só 8 chegaram à superfície. Porque a gente, né? Quem mergulha aí no mar, uma piscina, você mergulhar 5 metros já é uma pressão legal, 10 metros o negócio vai crescendo. Imagina você sair de uma escotilha a 55 metros de profundidade. No dia seguinte, uma fragata japonesa recolheu os sobreviventes e mandou para o campo. Antes de mandar para um campo de prisioneiros, claro, espancou, bateu, surrou, pendurou, fez o que eles quiseram lá. Mandou para um campo de prisioneiros, para o campo de Ofuna, onde eles passaram diversas outras privações, espancamentos e afins. E dessa galerinha toda, só 5 tripulantes sobreviveram às torturas, espancamentos, prisões e saíram do outro lado da guerra. Caramba, tem que passar essa barreira dos 55 metros e ainda aguentar japonês te espancando. Puta que pariu. E ficar vivo ainda. É. E ficar vivo ainda. Caralho. Muito bom, muito bom. PHMzinho light, PHMzinho sossegado. Depois dos poemas épicos que nós tivemos, né, com os cossacos e etc., que deu mó barulho. Muito bom. O pessoal tá se divertindo ainda. Aliás, já deixa um abraço para nossos membros aí do canal do YouTube, que ajudam a gente aí a escolher, que conversam bastante com a gente lá. Cada um de vocês que ajuda aí como membro do CG ajuda bastante o nosso projeto aí a continuar. Isso aí, galera. Muito bom. E mandem tópicos. Mandem tópicos pra gente fazer, tá bom? Beleza, meus queridos? É isso, beijo pra vocês aí nesse feriado, boa semana. Feriado pra vocês, curtam muito e voltamos com tudo aí, já nesse final de semana ou no outro, pra gravar mais, né? Maravilha. Muito bom. É isso aí. Você que ficou até agora com a gente, obrigado, um grande abraço. Tchau. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.
E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.